Salve, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui, Robson e eu, para mais uma bateria de perguntas e respostas. Perguntas que vocês deixaram durante as lives, né, que ficaram para ser respondidas. Eu sei que estamos com um delay de alguns meses, estamos ali por abril, mais ou menos, e daqui a um pouco chegando em maio. E um delay, mas é tudo tranquilo, né? A gente vai respondendo dentro do possível. Mas somos gratos por vocês deixarem as perguntas, por nos acompanharem. Já peço, né, deixa o seu like gostando, se inscreva no canal se você é novo, tanto no canal Jordelei dos Santos, canal do Jordelei, ou aqui no Portal Paz, porque assim nos ajuda a crescer, nos ajuda a expandir e levar esse conteúdo para mais pessoas, né? Mas, bem, e aí, Robson, como estão as coisas? Tudo ótimo, com muitas perguntas aqui, tanto próprias como da turma, para a gente debater. O delay, ele está assim, para o mentor desde março, para a equipe desde abril. Mas como de vez em quando eu pego umas perguntas para o mentor e jogo para a gente tentar dar uma ideia, e às vezes até para movimentar o assunto, né? E depois para ver se realmente, será que isso é uma pergunta para o mentor, né? Porque tem umas perguntas que às vezes aparecem para o mentor, que a gente que já está habituado ao modo do mentor de responder, a gente percebe assim, não, isso é mais uma curiosidade, ou isso é mais um assunto teórico que a gente tem que buscar nos livros, né? Não é bem uma pergunta para o mentor. Mas, inclusive, vamos começar com uma pergunta um pouco polêmica aqui, é do Alan Bryan, que é um seguidor bastante curioso e que sempre traz perguntas assim, bastante polêmicas, né? Assim, que tem esses dois lados de resposta. Inclusive a última, que foi sobre a necessidade de cirurgias espirituais, foi respondida pelo mentor na live, né? Inclusive um mentor que ficou anônimo. Depois, quando a gente for estudar a mensagem dele, a gente pode tentar voltar na identidade dele, né? Mas um mentor que no final se declarou um amigo espiritual, né? Mas então, Os malandrinhos. pois é, esses aí. Esses que são mais escorregadios e tal. Mas o Alan Bryan falou o seguinte: mentor, é possível criar uma máquina do tempo, voltar ou ir para o futuro? Como funciona o tempo? O único momento que existe é o agora, então Jesus está encarnado agora? Eu posso ver a minha morte? Teorias da conspiração. Eu acho muito difícil o mentor falar isso, né? Falar abertamente sobre isso. Mas existe, por exemplo, no campo da ficção, nós temos uma obra chamada Operação Cavalo de Troia, que eu recomendo a sua leitura, né? Recomendo que você leia os 9 volumes. E depois a obra posterior, tem uma obra posterior à Operação Cavalo de Troia, que é a continuação. E não com esse nome, mas com outro nome. E ali ele conta a história, o enredo é esse, que se cria uma máquina do tempo e que se volta no tempo, e aí se opta por voltar na época de Jesus. Mas é voltar no tempo, não é estar no tempo passado. Porque esse conceito de hoje Jesus está vivendo lá atrás, eu não consigo entender isso. Jordelei não consegue entender isso. Agora, eu sei como eu acessar o meu ontem, porque eu olho para trás e fico pensando, ontem eu fiz isso. Vivi isso, tomei escolhas assim, tomei atitudes assim. Então, mas isso é a minha visão bastante limitada. E eu reconheço as minhas limitâncias em relação a isso. Até porque, né, não faz muito sentido a gente ir para o futuro. Porque se o futuro existir, né, então isso aqui já foi vivido. Então eu estou sendo conduzido por um jogo de marionetes. Um monte de fiozinho, alguém conduzindo. Por quê? Porque ou eu vou me dar bem ali ou vou me ferrar. Jordelei, mas tem a teoria de que existe o Jordelei ferrado, o Jordelei que não vai se ferrar e o Jordelei que se deu muito bem. Tá, pior ainda. Que é mais masoquismo para mim, assim. Porque
Como que pode alguém querer ficar jogando comigo, ver um cara, então, ou seja, projetando para amanhã, né? Projetando para o futuro. Aí, o Jordelei que passou no concurso e o Jordelei que não passou no concurso. Não sei, para mim não faz sentido isso. O Jordelei que morreu aos 60 anos, o Jordelei que morreu aos 80 anos, por uma escolha diferente. As coisas vão perdendo sentido. Júlia, mas nós estamos falando de fractais. Bem, aí a gente vai entrar numa outra história ainda mais difícil de ser entendido. Tá? Voltar no passado, pelo acesso às memórias, a gente faz a terapia da regressão espiritual, é possível voltar a memórias passadas, né? A memórias já vividas, a períodos já vividos. Então, isso é mais fácil. Agora, criar uma máquina do tempo, não sei te dizer não, se é possível não, porque se tivesse, já teríamos visto muita coisa. Também sei e reconheço as teorias de máquina do tempo, de ver pessoas em períodos diferentes, tá? Eu sei disso, mas enquanto não tem comprovação científica, a gente não pode falar, afirmar, né? Porque seguindo a orientação de Kardec, enquanto a ciência não se colocar, né, diante ao conhecimento, devemos ignorar os demais conhecimentos. Né? Isso é informação trazida por Kardec e eu acho lúcida e válida. Eu acho que em termos da nossa mente atual, que é muito presa no aqui e agora, né, é que essa pergunta fica muito sedutora, porque é como se fosse assim, como eu vou manipular o futuro? Porque a grande pergunta que está por trás disso é, se eu puder prever o futuro, porque isso está falando de uma previsão do futuro, né? Se eu for lá olhar o que aconteceu, eu volto aqui e falo assim, vai acontecer tal e tal coisa. Então, eu estou prevendo o futuro, né? E aí, essa previsão do futuro, para nossa mente consciente, né, é como se fosse uma espécie de mágica. Porque aí eu posso manipular esse futuro. Né? Então, por exemplo, se eu sei o resultado dos números da Mega Sena da semana que vem, né, eu posso voltar aqui, eu vejo lá, na semana que vem não teve nenhum ganhador e é 120 milhões. Eu volto para essa semana, jogo os tais números e aí semana que vem eu sou o ganhador. Né? Então, essa possibilidade de manipular o futuro fala muito dessa... Eu vou chamar da palavra que me veio na cabeça, dessa preguiça que a gente tem de trabalhar o presente. Porque é como se fosse assim, então no presente eu não tenho que ficar fazendo reflexões nem tomar decisões, porque eu já sei o desdobramento que as coisas vão ter. Então é como se eu fosse manipular o próprio livre-arbítrio, né? Como se eu fosse fazer assim, eu faço uma escolha errada, aí dá muito ruim, mas como eu tenho uma máquina de ir lá para o futuro, eu vou lá, vejo que deu muito ruim, eu volto e refaço, né? Só que, por enquanto, no nosso espaço de consciência atual, Deus quer que seja linear. Então, Deus quer que seja assim. Eu resolvi tentar tal caminho. Eu tento tal caminho. Deu ruim. Então, qual que era a alternativa mesmo? Então, eu vou tentar o outro caminho que eu não tentei, né? E aí, nisso, eu vou evoluindo. Eu vou aprendendo, né? Agora, de um ponto de vista só psicológico, o que acontece? No nosso inconsciente não existe tempo. Né? No nosso consciente, que está aqui agora lidando com a sequência de eventos, tem tempo. No nosso inconsciente não tem. Se eu tenho uma memória que é muito vívida, igual disse o Jordelei, né? De eu rememorar o passado, e aquilo ainda dói muito, aquilo está muito vívido, para o meu inconsciente está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Está acontecendo de novo, pode até ser, né? Então, lá, nesse mundo interior, eu tenho que trabalhar com a ideia de não existe tempo. E aí lá eu vou fazendo uma conexão entre as coisas que eu vivi no passado e as coisas que eu estou vendo agora, como se todas elas são simultâneas, né? Especialmente se elas ainda evocam um sentimento muito intenso. E isso faz parte da evolução também, né? Então, a nossa consciência, ela tem uma limitação, né? Os espíritos até dizem assim, por que a gente não pode lembrar o que a gente fez enquanto está projetado? Porque o nosso cérebro não ia suportar as duas existências, né? A gente precisa de gastar energia só aqui.
Exatamente, Robson. Muito bem. Uma pergunta de sensações físicas que tem a ver com dúvida espiritual, né? A Marilena Secunha, ela disse assim: Mentor, peço ajuda, pois sinto formigamento em todo o corpo, em pé, andando, sentada e até dormindo, pois acordo com as mãos formigando. Eu estou entendendo pela pergunta, né, o pedido de ajuda dela, que ela supõe que isso é espiritual. Primeiro a gente precisa tatear o mundo físico. O formigamento, ele ocorre quando há um bloqueio na corrente sanguínea, na circulação sanguínea em algum membro, em alguma região. É isso que provoca o formigamento e também o desligamento da ação muscular. Por exemplo, se tu fica muito tempo deitado em cima do braço, ele vai ter a fase de formigar e depois da fase de formigar ele vai ter o zero energia. Tu vai querer erguer o braço e tu não vai conseguir, não vai ter força para o braço, até que se reconstrua todo o irrigamento sanguíneo. Tem que cuidar, por exemplo, nas pernas. Eu tenho hérnia de disco na região lombar. Os meus pés são sempre formigados. São sempre amortecidos e formigados. Tem as duas sensações, sempre, 24 horas do dia. Independente do que eu faça, do que eu alongue, que eu abra o disco, que eu faça tudo. Ela tem essa sensação. Nas mãos, às vezes tem que ver se não tem uma hérnia de disco na região cervical, alguma compreensão ou compressão muscular na região cervical, né? Porque pode estar ocasionando isso. Afastado tudo que é físico. Só completando o teu raciocínio, né? Então, às vezes, coisas metabólicas também podem dar sensações de formigamento, né? Deficiência de algumas vitaminas, igual B12, excesso de glicose, né? No diabetes é conhecido que as coisas começam a formigar, depois a pessoa perde o tato, né? Então, tem que descartar isso também. Então, se isso é um sintoma recorrente, o primeiro passo acho que é ir num clínico, fazer uns exames para ver se está tudo bem. E aí, Jordelei vai completar o raciocínio. Perfeito. Eu não sabia da diabetes e das vitaminas da B12. Obrigado, Robson. Mais um aprendizado grande aqui. E que fique guardado nessa cachola medonha, né? E aí depois vem a parte espiritual. Na parte espiritual, eu volto a frisar o que eu respondi no vídeo passado, quando nós estávamos falando sobre o desenvolvimento da mediunidade, que é qual o propósito de uma espiritualidade estar causando sensações físicas 24 horas numa pessoa. Porque a mediunidade ela precisa ter um propósito. Claro, a não ser quando a gente negligencia tanto a mediunidade e a mediunidade vai explodir. Vai explodir por quê? Porque eu já vim programado para aquela energia e eu não estou dando vazão para aquela energia. Então ela vai explodir. Eu vou dar passividade aqui, eu vou dar uma passividade lá, vai acontecer alguma coisa assim, vai ter visões, vai ter audições, vai ter. Aí sim. Mas mesmo assim, formigar o corpo todo, né? Eu não consigo ver um propósito para isso. Pode ser presenças espirituais, pode ser uma mediunidade. Para mim, está muito mais na mediunidade do que na obsessão e outros pontos. Por quê? Porque a mediunidade é uma faculdade orgânica, ela vai mexer no organismo. É só por isso, viu? Agora, a mediunidade aflorando pode ser pela presença de um perseguidor, de um obsessor, né? Pode ser pela presença da necessidade do trabalho, pode ser para você frear o que você está abusando. E, por exemplo, está abusando demais do corpo, da mente, do espírito, e aí o corpo vai dizer, a espiritualidade vai largar a energia para dizer, ó, para, que tu vai, nessa velocidade, tu vai encontrar uma parede. Né? Então pode ser isso, mas em primeiro lugar, pelo amor de Deus, descarte todas as possibilidades físicas. Procure um clínico, veja, faça uma bateria de exames, check-up geral, veja a possibilidade de ver sua cervical, sua lombar, né? Porque uma hérnia também faz um estrago medonho. Uma hérnia e outras doenças neurológicas, né?
Mas isso precisa mesmo de ter um exame detalhado para a pessoa ter certeza que essa parte está tudo bem, né? Agora, uma pergunta da Tatiane Rodrigues da Silva. Eu, desde criança, escuto pensamento de encarnados e desencarnados. Como faço para me proteger dessas energias e ajudar? Essa é a típica pergunta que seria muito bacana nós estarmos presenciais, um frente ao outro, porque eu precisaria entender algumas coisas, tá? Por exemplo, escutar pensamento de encarnados e desencarnados, isto é uma faculdade mediúnica, né? Claro, é audiência, mas ela é tão física, tão materializada que tu consegue escutar até os pensamentos de quem está encarnado. E tenho certeza que não são de todos, são de alguns, tá? Porque geralmente é assim que ocorre. Agora, como se proteger disso? Do que tem que se proteger? Então, tem mais alguma pergunta aí no meio que talvez numa conversa presencial eu chegasse nela, ou você chegasse nela. Porque não tem como se proteger de uma faculdade mediúnica. A faculdade mediúnica é uma bênção. Agora, talvez caiba você ver se em alguns momentos escutar isso, não, você não tire vantagem. Não estou falando de você, pelo amor de Deus, né? Não, nem te conheço, assim. Mas às vezes a gente pode querer tirar vantagem diante de uma informação privilegiada, né? E aí vai entrar na parte mais delicada da mediunidade, que é a parte da ética mediúnica, né? Nem tudo que eu sei, ou seja, tudo que eu recebo não é para passar para todo mundo. Eu estou recebendo é porque aquilo serve para o meu adiantamento. Eu estou vendo um espírito ali perseguindo o outro. Não, eu estou vendo, não é para ir lá e dizer para ele, fulano, seguinte, tem um espírito te seguindo. Não é para isso que eu estou vendo. Eu estou vendo para que eu possa aprender, para que eu possa crescer, né? Para que eu possa me desenvolver nisso. Então, isso é muito indispensável no processo do desenvolvimento mediúnico. Então, talvez a maneira de se proteger é você pegando aquela informação e começando a questionar a informação para os seus mentores. Por que eu preciso saber disso? Qual o objetivo de eu saber e ter acesso a isso? E aí começar, porque se tu escuta o pensamento de desencarnados e de encarnados, você vai escutar o pensamento do seu mentor, do seu protetor espiritual. Então questione ele. Por que eu estou escutando isso? Qual o objetivo disso? Por que escutar uma frase maldosa dessas? Qual o objetivo? Como que eu faço para sair disso? Ou seja, aí você começa a entregar ao seu protetor espiritual. E aí começa uma comunicação e um autodesenvolvimento valioso, precioso e lindo. E uma coisa, né, voltando no início da tua resposta, é diferenciar se realmente está vindo uma ideia, pensamento, né, uma forma pensamento externo de um outro encarnado ou de um desencarnado, ou se às vezes pode ser uma memória de uma personalidade sua anterior, que às vezes pode acontecer isso, né? Assim, eu estou acessando, na verdade, uma personalidade minha anterior, né? E eu acredito que é outra pessoa externa. E às vezes isso pode me confundir, ou pode ser mesmo um animismo, né? Assim, uma parte minha que eu não estou reconhecendo está me dando um recado, né? Do tipo assim, nossa, para de ficar bravo, sei lá o que, né? Tal pessoa está querendo te ajudar e você não está deixando. Então, às vezes, um recado do meu próprio eu interior. E também tem que diferenciar de uma psicopatologia, né? Porque às vezes pode ser uma parte doente da minha mente que está descolada e eu estou escutando vozes mesmo, né? E aí tudo isso pode estar acontecendo, né? Então aí é o que o Jordelei falou, assim, talvez para a gente falar especificamente do teu caso, né, ele teria que estar na tua frente e conversando contigo para tentar sondar como que é o processo que está acontecendo na sua mente para saber, né? Como que é o fluxo mental ali. É mediúnico, é do pensamento, é uma memória traumática que está voltando, né? Que todas essas possibilidades são possíveis, né? Mas foi bom para a gente ter uma discussão teórica sobre esse assunto, né? E sempre é útil a gente conversar sobre isso. Exatamente.
Obrigado, meus queridos irmãos, mais por este momento junto com vocês. Desejamos que toda a luz do universo esteja iluminando o caminho de vocês hoje, amanhã, sempre. E nos vemos, né, na próxima segunda-feira com mais um Perguntas e Respostas. Abraço grande, paz e luz.